você vê, você quebrou o palco. Menino. Menino! Hã? Você quebrou o palco Vila. Olha o microfone, é o microfone. Né? Era pra ser uma entrevista, né, Emílio? Viu? E virou um debate. É. Foi Tem o trecho aí, Dedê? Põe lá o trecho. Vou passar. Sempre foi a regra do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro não tinha foro privilegiado até o Supremo mudar a jurisprudência para pegar o Bolsonaro agora. Mudou durante a investigação do caso do Bolsonaro. Não foi feito para pegar o Bolsonaro. A gente imaginar que a jurisprudência do Supremo tinha como objetivo pegar o Bolsonaro. Durante o caso, houve tantas mudanças, né? E disse que não cumpriria a ordem do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? A não ser golpe de Estado? A não ser abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Eu vou te falar o que é golpe. Você concorda com isso? Eu vou te falar o que é golpe. O juiz caso Cristiane Angélica. Cristiane Angélica estava no 8 de janeiro. Sim. E ela relatou que ela foi empurrada para dentro pelas bombas de efeito moral entrando no Senado Federal. Eu não vi nenhuma velhinha de Bíblia. Calma, isso. Ela disse que ela estava com a Bíblia e com uma bandeira do Brasil. Eu não vi Bíblia. Calma. Esse caso foi julgado agora no último final de semana. Sim. Ela disse isso. Pode ser que ela esteja mentindo. Sim, certo? sim. Pode ser? Tinha uma foto dela fora, ela entrou. Pra sorte dela, ela tirou foto com um policial legislativo. Esse policial legislativo, ele passou num concurso depois para promotor de justiça, está em estágio probatório e foi aos autos e deu testemunho, sob condição de dizer a verdade. Ele disse: eu lembro dessa senhora, Cristiane Angélica. Sim. Ela estava com a Bíblia, com uma bandeira do Brasil e rezando dentro do Senado, onde não houve depredação. Essa senhora foi condenada a 14 anos de prisão. Isso é golpe. Você concorda com isso? Você concorda com essa condenação? Tem algumas condenações que elas foram equivocadas e excessivas. Responde. Algumas. Eventualmente. Muito bem. Não, é muito longo, mas foi bom esse trecho. Tá no Panflix aí, se quiser. Se você quiser vir na íntegra. Teve partes quentes também, né? Mas eu ganhei. Você viu o negócio do... Você viu o Van Hatten ontem na tribuna? Mostrando. O que é que você tem? Você pode explicar pra gente o que é aquilo de uma maneira assim? Sim, sem o juridiquês. De um jeito simples. De um modo muito simples. Pra nós. Isso. Felipe Martins, ele está sendo processado nesse caso da trama golpista. E é uma pessoa que já sofreu uma série de injustiças. Ele foi preso com base num registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos, de uma entrada nos Estados Unidos que nunca existiu, e agora, nessa semana, os Estados Unidos vieram com um comunicado oficial dizendo: olha, nós apuramos, investigamos, está comprovado que foi fraudulento esse registro de entrada. Aí a questão é, a quem que interessa falsificar um registro de entrada nos Estados Unidos para usar isso contra o Felipe Martins, mantê-lo preso sem uma acusação criminal por meses, o que por si só é ilegal, com o objetivo de fazer ele delatar. Os Estados Unidos falaram que a investigação não acabou, ainda vão investigar para descobrir quem falsificou esse registro, e aí podem surgir evidências, inclusive em relação a autoridades brasileiras. E não bastasse tudo isso, a Procuradoria-Geral da República, no momento das alegações finais, juntou algumas provas no processo com o objetivo de tentar condenar o Felipe Martins, porque não tem nada em relação a ele. E uma dessas provas juntadas foram registros de que ele teria entrado no palácio para conversar com o Bolsonaro, para conversar com as pessoas envolvidas nessa tal da trama golpista. Isso. E aí, quando você olha os registros, as assinaturas de entrada, você vê que elas são absolutamente discrepantes entre elas. Foi feito um laudo pericial, documentoscópico, em que o perito apontou: não, isso aqui é falso, não bate uma com a outra. E o que o Marcel estava fazendo era apontar essa falsidade no plenário, dizendo: olha, mais uma vez querem fraudulentamente incriminar o Felipe Martins, alguém contra quem não existem provas. Isso é mais ou menos aquele negócio que eles falam, a criatividade. Ah, não tem prova, use a sua criatividade. É isso aí. Mas agora vamos lá. Esse negócio da entrada americana, provavelmente é um funcionário americano que fez isso. Não pode ser um brasileiro porque o cara é do border lá, da imigração. Sim, mas... esse cara que é o cara que falsificou. Mas não sem provocação. Por que um americano do nada ia fazer isso? Mas vamos lá. O Trump tem aquela história do Biden, que o Biden interferiu na eleição aqui. Uhum. Só que o Trump agora diz que vai interferir na eleição da Argentina. Sim. Porque ele falou: só vou dar dinheiro se o Milei ganhar. Não, então, quer dizer, o negócio que a gente achava que não existia, a gente está vendo agora que abertamente eles estão dizendo que eles interferem mesmo na eleição dos outros países. É assim mesmo, Dallagnol? Que soberania é essa que nós vamos ter? Esquisito, né? Você tem que separar o que são medidas políticas de relacionamento que sempre existiram. Você pode condicionar um financiamento, você pode condicionar determinadas políticas a você acreditar no futuro do país, que o país vai te pagar. Vamos lembrar que a Argentina teve lá atrás bloqueio de poupanças, corralito, algo parecido com o que a gente teve no Brasil, só que pior ainda, porque lá eles deram um default, eles não pagaram os títulos da dívida argentina. E um país, para emprestar para outro, ele pode condicionar: não, eu só vou emprestar
se eu acreditar que esse país vai me pagar. Não se entrar uma pessoa de esquerda que vai dar um outro cano nas contas internacionais. Mas isso não é interferir? Não. O que é interferir? O que é violação de soberania? É quando você entra no território do outro país e faz algo errado lá dentro. É o que se suspeita que o Moraes fez 2 vezes em relação aos Estados Unidos. Fez quando ele determinou a intimação de nacionais dos Estados Unidos por ações praticadas nos Estados Unidos por e-mail, violando a soberania, porque existem acordos internacionais e como isso deve ser feito. Fez pelo X a intimação. E agora tem uma suspeita mais grave ainda, de que um agente da Polícia Federal Brasileira, lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, monitorou a cidadã americana Flávia Magalhães por condutas que ela praticou em solo americano, sendo já uma nacional americana, tem cidadania americana há muito tempo e mora nos Estados Unidos há mais de décadas. Mas isso tem como provar? Tem, é possível provar sim, é possível você... Então, você sabe da história ou não? Não faço a menor ideia. É uma brasileira que é cidadã americana. Aí ela ajudava nessas manifestações que tem lá. E aí diz que um belo dia ela foi proibida no X, né? Tiraram ela do X, aquela coisa que estava acontecendo na época. Tem ordem do Moraes para tirar ela, mas não... E ela diz que tinha um brasileiro que ia sequestrar ela também. História meio... Não, essa história tem um fundamento e tá no processo. É uma história, tá na internet aí, tá na internet. A Flávia Magalhães é uma Tem fundamento isso? Originalmente brasileira, que fez cidadania americana, mora nos Estados Unidos, e de lá ela fez um post no X, associando, sem prova, sem evidência, associando Alexandre de Moraes a narcotráfico. Fazendo uma associação descabida. Agora, ela tinha 0 seguidores praticamente, era uma desconhecida. Certo. Só que Alexandre de Moraes pegou aquilo lá, instaurou uma investigação, um processo, fez uma ordem para que ela parasse de fazer postagens. Ela não foi intimada dessa ordem, nunca teve uma intimação dela, e aí por desobediência de uma ordem para a qual ela não foi intimada, ele decretou a prisão dela, isso sem que ela estivesse no Brasil. Aí, até em uma determinada ocasião, ela tinha voltado do Brasil, ele decreta a prisão dela, e aí o advogado dela, anos depois, só conseguiu ter acesso agora. Ele fazia petições para o Supremo Tribunal Federal, colocava autos e uma série de pontos de interrogação, porque não sabia qual era o número do processo, e simplesmente a petição sumia no sistema. Agora, há poucos dias, dia 9 agora desse mês, ele conseguiu acesso aos autos. Não os autos integrais, mas a parte dos autos. E lá nos autos está registrado que houve uma comunicação entre Brasil e Estados Unidos, coadido da Polícia Federal brasileira, que mora lá na Flórida, e foi pedido que viesse um monitoramento, ele foi fazer um monitoramento físico da Flávia Magalhães. Foi olhar, ver o que ela fazia. Aí que tá, você não pode fazer atos de investigação no Estado estrangeiro... Fora do país, sem autorização do Estado estrangeiro. E justamente por isso, ela está reportando isso para as autoridades estrangeiras. Como ela está sendo processada ou investigada por conta, ainda não processada, mas está sendo investigada por conta de um tweet que ela fez, os advogados, o Elon Musk, assumiram o caso dela e já anunciaram ontem, isso é fresquinho, que vão entrar com uma ação judicial, mais uma, contra a pessoa física, o CPF de Alexandre de Moraes, lá na Flórida, para cobrar dele reparação moral, material, psicológica para Flávia Magalhães pelos abusos praticados contra ela. E ela está amparada mais uma vez. Mas isso aí não é difícil provar? É difícil provar isso aí. Como é que ela vai provar? Ó, tem um cara aqui... Não, mas em tese foi registrado nos autos do processo. Quem está falando isso é o advogado. Eu não vi. Por quê? Porque existe um sigilo sobre esse processo. Mais um erro, mais um abuso. Porque, vejam, o sigilo só pode existir por 2 razões. Ou quando é necessário para a eficácia das investigações, porque você não quer que o investigado tome conhecimento, porque você vai fazer uma busca, apreensão, alguma coisa. E não é o caso, porque deram acesso para ela, para o advogado dela. A segunda razão para o sigilo é quando você tem alguma informação que reflete a intimidade da pessoa. Fotos de crianças pequenas, fotos da pessoa na sua intimidade, nudes, etc. E não é o caso, porque esse inquérito ele trata de manifestações que ela fez e postagens públicas em rede social. Então não tinha razão para sigilo. A leitura que fica, a interpretação que fica é que o sigilo hoje está sendo usado pelo Supremo Tribunal Federal como uma forma de proteger, esconder e abafar as ilegalidades que eles mesmos praticam. E aí o advogado tem acesso a isso, ele reporta publicamente, eu não acredito que ele mentiria em relação a isso, colocando em risco a sua própria profissão e colocando ele em risco de investigação. Ele diz, olha, olhei os autos e tem o registro da informação de que foi acionado o adido policial da Flórida, dos Estados Unidos, e que houve um monitoramento da Flávia numa manifestação em Fort Lauderdale. E se isso foi feito sem autorização dos americanos, isso é problema. E eles já estão reportando isso para o Marco Rubio. Que a liberdade é muito forte nos Estados Unidos, né? Inclusive. Não só por isso, porque isso sim seria uma violação da soberania. Porque você não pode entrar com força estatal, com agente estatal no outro estado e praticar atos policiais sem autorização do outro estado. Claro. Isso é violação de soberania. Que a CIA faz isso no mundo inteiro, né?
Eles fazem isso. Dizem que a CIA faz, dizem que a Rússia, a polícia secreta chinesa faz, mas isso é coisa de espionagem, isso é coisa errada, isso é errado. Se um país toma conhecimento de uma atuação estatal do país do seu, ele pode reagir. Mas esse negócio, quando entrou no golpe de Estado e não sei o quê, todo esse processo de fake news, esse processo vem há 6 anos aí, como ele entrou no negócio, tem muita gente que também fala, não, isso aí tá certo, tal. Ele entrou nessa história, né, o Dallagnol, ele acabou entrando nisso. Agora que a gente vai saber a consequência, o que realmente aconteceu depois de passar tudo isso, né? Ele quem entrou nessa história? Não, eu digo que uma parte da população hoje acredita nisso e outra parte não. Uma parte da população acredita que houve um golpe, que tem uma tentativa de golpe. Sobre esse processo que a gente está vendo aí, a gente vê que muita gente fala, não, tá certo. Todo esse processo acha... Que é o professor Villa falando. É verdade. Então, o professor Villa, ele acha que realmente teve um golpe de Estado, o Bolsonaro foi lá, ele planejou o golpe e só não deu certo porque o Alexandre de Moraes foi lá e fez tudo isso. Herói da nação. O herói da nação. E você ajudou ele a fazer esse golpe, que eu tenho todas as informações aqui. Quando é que a gente vai saber... Villa, eu não vou bater em você porque vão me acusar de bater em idoso. O senhor não consegue bater em mim porque falta muita inteligência para o senhor. E aliás, o senhor é tão perigoso que Dallagnol rima com metanol, que tá fazendo mal. Então não vem pra cima de mim. Essa acusação ficou difícil de me defender agora. É isso mesmo. Mais uma vez eu ganhei, 2 vezes. Quando é que a gente vai saber realmente a verdade dessa história toda aí? A gente tem condição de ter uma boa ideia do que aconteceu. Não tem tanta discordância sobre fatos. Porque, veja, tem um ponto que é comum. Houve reuniões para conversar sobre o que eles iam fazer. Houve reuniões a partir de um cenário em que o TSE interferiu com decisões das eleições, interferiu com decisões censurando com 2 pesos, 2 medidas, mais um lado do que o outro. E aí houve uma reunião, antes e depois das eleições, desse núcleo que eles chamam de trama golpista, para falar o que vamos fazer. E não tem nada de errado em fazer reunião para falar o que nós podemos fazer, como nós podemos reagir. E nessas reuniões, eles consideraram, cabe estado de sítio, cabe estado de defesa, a gente pode fazer um decreto assim, pode fazer um decreto assado, chamaram para conversar generais, comandantes, pessoas, e chegaram à conclusão, por uma razão ou outra, que não valia a pena avançar. Foi porque o general não quis que Bolsonaro avançasse. Bolsonaro podia trocar o general. Sim. Era de competência exclusiva dele. Dava um estralar de dedos e trocava o general. Exatamente. Então, eles decidiram não avançar. E sobre isso, é unanimidade. Não tem discordância. Agora, o que tem discordância? Sobre você aplicar a Constituição e a lei, ou você inventar uma lei e uma Constituição da cabeça dos juízes para ferrar a direita, para acabar com o bolsonarismo, para derrotarmos o bolsonarismo usando a criatividade. É essa discrepância que eu vejo. Quando eu conversei com o Villa, e eu até recomendo que o pessoal assista depois aqui na PAN, o vídeo completo, vocês vão ver que chegou um momento que eu tenho que agradecer, sinceramente. Obrigado, Villa. Obrigado. De nada. Obrigado, Villa. Me fez entender a cabeça de quem quer ver o Bolsonaro preso. Porque chegou um ponto que ele não respondia. Eu perguntava sim ou não, sim ou não. Ele fugia das respostas. Fácil. Ele reconheceu alguma coisa de abuso, isso achei até um mérito, um avanço, mas ele dizia que o Bolsonaro tinha que ser preso, mas quando eu contestava, eu mostrava todas as razões pelas quais ele não tem que ser preso, que seria uma violação da lei e da Constituição, aí ele invocava outras razões. Não, mas teve a pandemia, não, mas teve uma atuação dele no exterior lá em 2019. Eu falava, Villa, isso não tem nada a ver, ele está sendo julgado por essa tal da trama golpista. A questão é, deve ou não ser preso? Mostrei o voto do Fux, e aí quando você vai para o argumento, o mérito, aí falta argumento. Aí eles não conseguem se sustentar no mérito. Professor então, Papagaio. essa é a discrepância que existe. Em relação aos fatos, não tem grande discrepância. Agora, a questão é, esses fatos, eles merecem uma punição e a resposta não tem que ser minha. Não tem que ser do Alexandre de Moraes, a resposta tem que ser da lei. Seja para a direita, seja para a esquerda. A gente não está aqui defendendo pessoas, está defendendo princípios. Porque quando você não defende princípios, quando você abandona o império da lei, Estado de Direito, aí as consequências vão muito para além do caso concreto. Porque quando você não tem uma base de direito, de império da lei para você trabalhar, para você gerar prosperidade, você não tem nada naquele país. Basta você ver que todo mundo que estuda economia, por que as nações prosperam, fala, você precisa de uma condição básica, de regras claras e firmes aplicadas para que uma nação prospere. Senão você não tem as condições básicas para que a pessoa economize, para que exista economia, para que exista investimento e para que exista inovação. E, o melhor exemplo, acho que se tiver um jogo do Corinthians e do Palmeiras, todo mundo fala, e o juiz for corintiano, ele vai conseguir apitar. A gente tem uns juízes que tem uma relação com o passado do governo, ou não? Pior do que isso. Não é? É pior do que isso. Você tem algo que é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Você tem um juiz, um magistrado, que é vítima do caso, é vítima dos seus supostos algozes e que está julgando os seus supostos algozes. Vamos falar do Alexandre de Moraes brevemente. Como é que ele se saiu dessa? Ele disse, não, veja bem,
teve esses planos aqui de tentativa de assassinato, essas cogitações, esses planos que foram feitos, e vamos lembrar que fazer plano não é crime, fazer plano não é punido no Brasil. Aí ele diz, teve esses planos, mas eu não estou processando a tentativa de homicídio. Eu estou processando a tentativa de golpe de Estado. Mas isso é uma ilusão, isso é ilusionismo. Por quê? Porque esses planos, ele mesmo está julgando como parte do plano maior, que seria a tal da trama golpista. Então, parte Misturou dessa tudo. trama maior, exatamente, está tudo misturado. Não, mas teve o cara com a bomba em Brasília. Então, Lembra o maluco sim, da bomba? sim, teve sim. um... Mas juntou tudo. Mas juntou tudo. Sim, Teve mas esse maluco não tem É isolado. Não sei. prova nenhuma de vínculo Eu não sei. com os outros. Eu tô fazendo aqui o papel do... Claro. do Melancia. Do Vila. O papel de melancia. Não é o papel... Não, tem uma parcela da população que fica com a pulga atrás da orelha também. Sim. Fala, pô, esse cara tá tentando o quê? Tá tentando dar o Qual a golpe. intenção? E o outro... Qual a intenção? Não, e o outro fala que interferiu na... são duas narrativas, na verdade. Narrativa. São duas narrativas. Sim. Uma é que interferiu na eleição, Isso. para ver censura e tal, né? E a outra que teve uma tentativa de golpe, que eles prepararam, só não conseguiram dar o Executar golpe. porque o exército não... Porque o exército pulou para trás, Isso. pulou do cavalo. Mas ele deu um belo argumento. Se o exército pulou pra trás, ele podia ter tocado troca. no general. Na hora Fala, que amigão. quisesse, na hora Quem que quer quiser. dar o golpe, ele faz com o golpe. Na hora que quisesse. Agora é irrelevante a razão pela qual ele não avançou para a lei penal. É irrelevante. Por quê? Se você faz um plano, se você faz um plano e você decide não agir, a lei fala, essa conduta não é punível. Por quê? Porque se você decidir punir, você vai dar um incentivo para o cara ir até o final no crime, para ele não desistir. Quando nós, como sociedade, nós queremos que se o cara pensou em matar a sogra, ele comprou uma faca para matar a sogra, E não matou. eu quero que ele não avance. Certo. Agora, se eu punir ele por ter comprado a faca como se ele tivesse matado a sogra, ou tentado matar a sogra, esse cara tem todas as razões para avançar. Você julga pelo ato, né? Exato. Não pelo pensamento. Exatamente. Então, a lei penal é previsto. De novo, não sou eu. Não é o que eu quero. É o que a lei diz. São 200 anos de evolução da lei para você ter aquilo que chama de direito penal democrático e que proteja o cidadão contra abusos de Estado. E eles estão ignorando esses 200 anos de evolução porque eles querem um resultado. É uma conta de chegada.